Sim, sem dúvida alguma. Esse é o padrão da psiquiatria há décadas. Existe uma história de que o diagnóstico dos transtornos mentais precisa de uma série de consultas, inúmeros atendimentos. E isso não é verdade. É evidente que existem alguns pacientes com quadros complexos que precisam, esse sim, de longas observações, de observações detalhadas, de uma série de testagens, para que a gente possa chegar em um diagnóstico. Mas esses casos, eles são, dentro o pool geral dos pacientes, uma minoria. Uma outra questão é o aprimoramento diagnóstico, é o detalhamento do diagnóstico, que é diferente de fechar um diagnóstico. Esse detalhamento é um processo contínuo na medida em que o profissional conhece o paciente. Uma outra coisa é mudança de diagnóstico. Isso não envolve aqui um equívoco necessariamente da primeira avaliação. Então, por exemplo, a gente sabe que pacientes com depressão maior mudam de diagnóstico para transtorno bipolar a uma taxa talvez estimada em 1% por ano, na média. Essa é uma mudança de diagnóstico. Coisas acontecem na vida dos pacientes, eles desenvolvem outros diagnósticos. Problemas que eram menores pioram, como questões alimentares, transtorno de uso de substância. Acontecem traumas na vida desses pacientes que porventura geram transtorno de estresse pós-traumático. Quer dizer, estou aqui trazendo um segundo ponto, que é uma perspectiva longitudinal, né? Então, em resumo, a minoria dos casos exige uma avaliação super extensa e detalhada. Existe uma diferença entre fechar um diagnóstico e detalhar esse diagnóstico. Existe uma perspectiva longitudinal dos diagnósticos de transtornos mentais. Então, são coisas diferentes. Principalmente, muito se falou sobre não ser possível chegar a um diagnóstico de um transtorno da personalidade em uma primeira consulta. Isso também não é verdade. Então, para muitos casos, sim, é possível chegar a um diagnóstico de transtorno de personalidade em uma primeira consulta, né? Novamente, isso não significa que todo o processo diagnóstico foi feito. Isso não significa que tudo foi detalhado. Isso não significa que todas as comorbidades foram analisadas. Mas é possível chegar a esse diagnóstico, sim, em uma primeira consulta. E pessoas treinadas têm essa possibilidade.